Fala, tropa da Brod, Charles aqui, e hoje eu vou estar mostrando para vocês como instalar aí um chuveiro elétrico, isso mesmo. E lembrando, pessoal, que a norma NBR 5410, ela pede toda vez que a gente tiver um dispositivo que consome mais de 10 amperes ali sozinho, a gente precisa simplesmente ter um disjuntor só para ele e um cabo só para ele. Então o circuito do chuveiro, ele é separado do circuito de tomadas gerais, por exemplo. Você tem que ter um disjuntor somente para o seu chuveiro. E como é que você faz simplesmente para saber qual é a corrente máxima que aquele chuveiro ali pode chegar a consumir? Muito simples. Você simplesmente, galera, ó, lembrando que antes de falar, né, do cálculo da corrente que vocês podem fazer, se você quiser, você não precisa nem fazer o cálculo. Por quê, galera? Porque a maioria dos chuveiros, eles já vêm aqui com a ficha técnica deles. Ou seja, falando quais são o cabo mínimo que ele deve usar, falando ali qual o disjuntor mínimo que ele deve usar e falando também ali simplesmente, né, qual a tensão, qual a potência dele. Ó. Se você olhar nesse aqui, ó, como vocês podem ver aqui, tem as informações técnicas dele, falando que no caso esse aqui tem que usar um disjuntor de no mínimo 25 amperes, falando que o cabo dele tem que ser no mínimo de 4 milímetros. Você pega esse outro chuveiro aqui, por exemplo, galera, ó, tá vendo aqui, ó, não sei se a câmera tá pegando, mas esse aqui também tá pedindo para usar uma fiação mínima de 4 milímetros quadrados. Então, galera, todo chuveiro, ele vem com as informações técnicas dele ali para você seguir. Porém, se você não tiver essas informações, galera, para você saber qual é o disjuntor que você tem que colocar para aquele chuveiro, para não ficar desarmando ali, quando você estiver tomando ali o seu banho, toda hora você vai lá e tá tomando banho de boa, o chuveiro vai lá e desarma. Por exemplo, esse chuveiro aqui mesmo, você não pode colocar um disjuntor de 10 amperes para ele, porque se você colocar um disjuntor de 10 amperes para ele, quando você estiver no meio do seu banho lá, vai desarmar toda hora. O disjuntor vai ficar desarmando ali a todo momento. Vamos supor que você não tem característica técnica nenhum dele. Como é que você faz para descobrir qual é a corrente máxima que aquele chuveiro vai consumir ali, para você colocar um disjuntor e dimensionar baseado na corrente que ele vai consumir? Muito simples. Esse aqui, galera, é um chuveiro de 220 volts com 4.600 watts. Se a gente usar o triângulo da potência lá, você pode tampar o que a gente está buscando, que é a corrente, vai sobrar simplesmente a potência dividido pela tensão. Se você pegar 4.600 dividido por 220, vai dar uma média aí de 20,90 e alguma coisa aí ampere. Então, pessoal, esse 20,91 ampere aí simplesmente é a corrente que quando esse chuveiro aqui ele tiver no desempenho máximo dele, ele vai estar consumindo. Então, a gente tem que colocar sempre um disjuntor superior à corrente máxima que ele vai consumir ali. Então, no caso aqui, é recomendado um de 25. Porém, galera, como eu sei que as pessoas gostam muito de trocar de chuveiro direto, às vezes a pessoa vai lá e compra um de, sei lá, de 5.000 e alguma coisa, e para toda vez você não ficar mudando o disjuntor, eu sempre gosto de jogar uma margem de segurança. Então, para esse chuveiro aqui, eu vou estar colocando simplesmente um disjuntor de 32 amperes. Ou seja, eu deixei uma folga para ele ali, já para que se essa pessoa for mudar de chuveiro, ela simplesmente não vai precisar trocar ali o disjuntor, porque o de 32 amperes vai estar com uma folga boa ali para ela poder mudar o próximo chuveiro ali. Porque muitas das vezes a pessoa só muda o chuveiro, galera, ela compra lá o chuveiro, nem olha a potência, nem olha nada, coloca lá no circuito, né? Aí ela compra lá um mais potente, aí quando ela coloca o chuveiro lá, o chuveiro começa a desarmar. E qual a solução para solucionar isso? Simplesmente colocar um disjuntor que seja de acordo com a corrente dele, correto? Então esse aqui, um de 32 vai dar suficiente, o de 25 também dá certo nele, porém eu vou colocar de 32 porque eu gosto de colocar sempre uma folga a mais, correto? E também para esse chuveiro aqui, galera, o cabo mínimo recomendado para ele é de 4 milímetros quadrados, porém eu vou estar utilizando um cabo de 6 milímetros para ele, vou estar utilizando um cabo um pouco mais grosso. Então, galera, aquelas especificações que vem nele são as especificações mínimas. E quais são os conectores, galera, que eu uso para poder fazer esses tipos de conexões elétricas com chuveiro? Eu utilizo basicamente esses dois aqui. Primeiro, que é o conector de porcelana, correto? E o segundo, que é esse conectorzinho aqui da Vago, que é bom pra caramba. Principalmente aí se você for iniciante na área, eu recomendo vocês começar usando esse Vago 221 aqui. Lembrando que esse aqui é até 6 milímetros. E, cara, eu já fiz uns testes nele, ele aguenta bem. Ele aguenta numa média aí de 30 amperes a 41 amperes, correto? Lembrando que esse aqui é para 6 milímetros, viu, galera? E o funcionamento dele é bastante simples. Ele tem essa alavanquinha aqui, ó, você pode levantar as duas aqui. Ele simplesmente funciona com uma mola à pressão. Então você coloca aqui, ó, o primeiro cabo nele aqui, ó, fecha. Esse aqui basicamente seria o neutro que ia vir lá na sua caixinha. E aí você iria colocar aqui, ó, o cabo do chuveiro no outro polo aqui, ó. Colocou. Lembrando sempre, confere se ele está chegando até o final aqui, tá vendo? Você consegue ver, ele é transparente. Então você consegue ver se o cabo está chegando até o final. Confere se o cabo está chegando até o final. O cabo está chegando até o final. Você aperta aqui
simplesmente você tem a conexão já pronta. Essa aqui é a forma mais simples de instalar um chuveiro, viu, galera? Já se o cabo for maior que 6, vocês vão ter que usar isso aqui. Lembrando, esse aqui também vocês podem utilizar para cabo menor também, que 6 não tem problema. E lembrando, pessoal, que eu sempre recomendo vocês usar esse conectorzinho aqui de porcelana, simplesmente com um conector ilhosa aqui junto com ele, correto? Ou seja, para você ter um aperto ali do cabo melhor. Como vocês podem ver aqui, ó, tem um cabo já crimpado com conector ilhosa. Então você vem aqui, ó, simplesmente conecta e o negócio fica um negócio, além de esteticamente ficar mais bonito, fica um negócio bem mais seguro do que você simplesmente vir aqui, ó, com um cabo descascado e colocar ele aqui, ó, do jeito que ele está aqui. Vocês vão ver, galera, que quando vocês apertar aqui, não vai pegar todos os terminais e vai ficar simplesmente fazendo isso aqui, ó, tá vendo, ó? Vai ficar fiozinho enrolado, vai ficar um fiozinho saindo. Conforme vocês for dobrando ele, um fiozinho vai ficar soltando, entendeu? Então, para isso que a gente utiliza esse terminal aqui, não é só uma questão de aparência, correto? Isso aqui é uma questão de segurança também, você usar esses terminais ilhosos aqui, correto? Vocês poderiam também utilizar outros terminais aí de qualidade também, para poder fazer essa conexão aqui com esse tipo de conector. E lembrando, pessoal, esse aqui é um cabo de 6 milímetros. Se você comprar um conector desse aqui de 6 milímetros, o cabo não vai entrar nele, cara. Não entra, ó, não entra, né? Se você forçar, ele até vai entrar, galera, mas ele vai entrar desse jeito aqui, ó, tá vendo? Ele vai entrar fazendo isso aqui com o cabo, ó, tá vendo? Ele já deixou aqui um monte de filetezinho do cabo para fora. E se atente também, pessoal, a corrente que ele permite passar, viu? Porque tem uns desse aqui que permite uma corrente muito baixa, como 10 amperes. Então compre aí um que permite aí corrente 30 amperes, porque vocês sabem, né? É só você fazer o cálculo para você saber quantos amperes o seu chuveiro vai consumir. E baseado ali na corrente que ele consumir máxima, quando ele estiver no desempenho máximo dele, você compra aí o seu, correto? Então, pessoal, para a gente fazer as pontas do cabo vai ser muito simples. Os cabos que tiver vindo na nossa caixinha, vocês vão conectar aqui, ó, com um terminalzinho ilhoso aqui na ponta dele, ó, vai apertar bem até o terminal, você vê que tá saindo aqui na ponta. E aí vocês vão pegar o alicate crimpador, simplesmente vão crimpar ele aqui, ó. Vai ficar um serviço bem mais profissional. Tá vendo aqui, ó, como é que o serviço fica bom? Lembrando que você também pode crimpar ele com essa parte aqui desse tipo de alicate. Porém, galera, nenhuma crimpagem com nenhum outro tipo de alicate fica tão firme e segura igual quando você tem aqui o alicate próprio para poder crimpar a ilhosa. Eu confesso para vocês, eu não queria comprar esse alicate, mas, cara, eu tive que comprar porque a crimpagem com ele fica perfeita. Ele consegue apertar os cabos de todos os cantos de forma que não vai ficar nenhuma área ali sem contato e o cabo vai ficar bem certinho, principalmente quando você colocar ele aqui. Lembrando, pessoal, que eu recomendo também você estar utilizando aí para o seu chuveiro cano de alumínio, como vocês podem ver esse aqui, ó, um canozinho que não vai ficar com aquela queda, não vai ficar caindo, vai ficar sempre retinho. E também, né, o joelho do chuveiro é sempre recomendado que ele esteja aqui essa partezinha metálica, correto? Justamente para poder aí não ficar com o tempo ali perdendo a aderência aqui na ponta dele. E também vamos estar utilizando aqui a fita veda-rosca, né, justamente para não ficar vazando aqui nas pontas, né, não ficar pingando água nas pontas dele. E lembrando que a quantidade de veda-rosca vai variar aí, galera, independente ali de como é que vai estar ali a situação do local. Porque tem alguns lugares, né, que já pode ter ruído aqui simplesmente essas frestinhas dela aqui e você não conseguir mais ter um aperto bom. Então você vai ter que colocar mais veda-rosca ainda para poder não vazar água. O primeiro passo aqui, simplesmente eu vou passar a veda-rosca aqui nas duas pontas dele e depois encaixar essa outra ponta de manobra que ele tem aqui, ó, justamente para depois a gente dar um grau, beleza? Vamos lá, galera, eu gosto de passar aqui primeiro a camada de veda-rosca, tá passando aqui um veda-rosca nele. Geralmente aí, galera, você dá 6 voltas, correto? Ó, tá dando aqui 6 voltas, correto? Nessa ponta dele aqui e nessa outra ponta aqui também. Tomando muito cuidado, galera, para não deixar a veda-rosca entrar aqui dentro do cano, correto? Porque senão depois você pode travar ali a condução de água do chuveiro. Nessa outra ponta aqui eu vou passar um pouco mais, vou passar 10 voltas. E agora eu vou colocar o cano aqui, ó, novamente o cano. Deixar ele bem firme, viu, galera? E eu vou estar deixando ele com essa partezinha do chanfro para cima. Agora eu passo esse suportezinho aqui. Se ele não ficar firme aqui, galera, vocês podem passar um silicone aqui atrás, beleza? Posso colocar aqui, ó, um bocal. E agora simplesmente eu vou estar passando aqui 8 voltas de veda-rosca aqui, simplesmente nessa entrada aqui, correto? Esse aqui é um pouco mais chato. Sempre tomando cuidado, galera, para o veda-rosca não entrar aqui no meio, beleza? A parte do cano não pode ficar obstruída, correto? Então, vamos aqui, ó,
colocar agora ele aqui. Pode ver que chega, ficou grosso aqui o negócio, galera. Mas é porque tem que ficar muito apertado mesmo. Isso aqui não pode ficar folgado de jeito nenhum. Beleza, galera. E galera, antes de você ligar a parte elétrica dele, você tem que simplesmente ver se ele não está vazando, correto? Então eu vou até tirar aqui para mim olhar aqui para ver se vai vazar aqui ou se vai vazar aqui e aqui, correto? Podem ver aqui, galera, ó, ele não está vazando em lugar nenhum, ó, tá vendo? Nenhum vazamento aqui, ó. Nenhum vazamento, que tá belezinha a saída dele de água aqui, não tá vazando em cima também, ó. Perfeitamente. Então, pessoal, o primeiro passo é a gente passar o circuito aqui, beleza? Esse circuito ele vai ser recebido nessa caixinha. Obviamente, galera, que vocês não vão passar, né, todos os circuitos da sua casa por um único tubo. Obviamente, vai chegar um tubo simplesmente para cada coisa. E eu tô colocando tudo junto só para não ficar aquele tanto de fio desorganizado, porque eu não quero ficar usando o tubo. Eu quero que vocês vejam os cabos passando, né, para ficar um pouco mais detalhado. Então, pessoal, vocês iriam simplesmente lançar um guia, né, com esses 3 cabos de 6 milímetros aqui, vermelho para fase, né, o azul aqui simplesmente para o neutro e simplesmente o verde de 6 milímetros também para a terra. Então todos esses cabos eles têm 6 milímetros. Então vamos lá, vamos estar passando ele aqui, ó. Eles vão passar o cabo aqui, vamos passar os 3 cabos para o nosso chuveiro, ó. Então vão vir os 3 cabos aqui. E como vocês podem ver, galera, já chegou aqui, ó, as 3 pontas, né, do nosso chuveiro de 6 milímetros, correto? Então vamos estar simplesmente colocando os conectores nela. Lembrando que agora são conectores de 6 milímetros, viu, pessoal? Então vamos estar conectando eles aqui. Bem conectado, ó. Conecto ele aqui no meu terminal. Agora eu vou vir aqui no disjuntor de 32 amperes, que é o disjuntor do nosso chuveiro. E simplesmente vou estar conectando aqui agora, ó, o meu fio fase aqui. Aperta bem. E agora eu vou ligar aqui o nosso terra no nosso barramento de proteção, no nosso barramento terra aqui, ó. Frouxando o parafuso. Fiz a conexão aqui, ó. Então a gente teve 3 cabos do chuveiro aqui, ó. Um conectado no neutro, que é esse aqui de 6 milímetros. Um conectado aqui no barramento de proteção, que é simplesmente esse de 6 milímetros. E um na fase aqui, ó, na saída da fase de 6 milímetros, correto? Ou seja, do nosso disjuntor de 32 amperes. Só lembrando, pessoal, se você não tiver simplesmente aqui, ó, o fio terra, né, o condutor de proteção chegando ali até o seu chuveiro, você jamais deve conectar aqui, ó, o terra com o neutro, correto? Você simplesmente deve isolar o terra. Se você não tiver o terra, simplesmente deixa ele isolado aqui desse jeito e liga apenas o fase e o neutro, correto? Mas jamais liga o terra junto com o neutro. Já vi algumas pessoas fazendo isso e não é correto você ligar o proteção, né, que é simplesmente o terra aqui com o neutro. Como vocês podem ver aqui, pessoal, a gente acabou de fazer a ligação lá no nosso quadro de distribuição, né? Tá chegando aqui 3 cabos de 6 milímetros. Simplesmente vou vir aqui, vou decapar a ponta dos fios. Decapar aqui, ó, a ponta dos condutores e tirar também. Vou estar colocando aqui o meu conector. Vou estar colocando o conector ilhoso. Vou estar apertando ele aqui, ó. Lembrando sempre de fazer isso aqui, galera, com o circuito desenergizado, correto? Jamais faça isso com o circuito ligado. Aqui conecto o meu conectorzinho ilhoso, ó, como vocês estão vendo, ó. Beleza, galera, coloquei terminais nos 3 condutores. Se você não tiver terminais, vocês podem colocar direto também, galera. Eu tenho muitos circuitos que eu coloquei direto e não tive problema, correto? Então agora vamos abrir aqui, ó, todos os terminais, ó. E lembrando, sempre trabalhando com o circuito desenergizado, ou seja, com o disjuntor desligado, correto? Então a gente simplesmente tem aqui o nosso cabo terra, correto? Na cor verde. Tem um cabo neutro aqui na cor azul claro. E tem um cabo vermelho aqui, que é o nosso cabo fase, correto? Então, basicamente, galera, o chuveiro, ele também vai vir aqui, ó, com esses 3 cabos para a gente poder fazer as conexões. E lembrando que esses dois aqui, galera, basicamente é onde você vai ligar o fase e o neutro. A ordem não importa, correto? Se não tiver nada de escrito no chuveiro, a ordem do fase e o neutro não importa. Agora, se tiver algo escrito aqui, ó, esse é o fase, esse é o neutro, você tem que colocar na ordem certa, correto? Mas se não tiver nada escrito igual nesse caso aqui, tanto faz, você vai ter que simplesmente ligar o neutro aqui e o fase aqui, correto? Então vamos lá, galera.
Eu vou estar mostrando primeiro para vocês como instalar com o conector de porcelana. Depois eu vou mostrar para vocês como instalar com esses conectorzinhos aqui da Vago, né? Como vocês podem ver, até 6 milímetros, correto? Que é o caso desse cabo aqui. E também, se você não tiver nenhum desses dois aqui também, você pode simplesmente fazer a emenda com fita isolante, que também fica muito boa. Porque simplesmente, galera, a emenda direto bem apertada com o alicate, ela fica boa. Por quê? Porque simplesmente você consegue proteger o cabo ali contra a umidade através da fita isolante bem apertada, correto? Lembrando que para fazer com conector, galera, vocês podem também simplesmente não utilizar o terminal, correto? Eu estou utilizando o terminal aqui para dar um acabamento melhor e o cabo ter um contato melhor também. Mas se você não estivesse utilizando aqui esses terminais ilhosos aqui na ponta, também iria funcionar belezinha, correto? E eu já tenho circuitos meus funcionando há mais de 5 anos sem usar terminal ilhó, só colocando o cabo direto aqui, correto? Porém, o terminal ilhó vai dar um acabamento melhor aí. E lembrando, pessoal, sempre trabalhar com o conector de porcelana da corrente, né, de capacidade que simplesmente o circuito vai passar. Então, por exemplo, se o seu chuveiro consome 20 amperes, você tem que trabalhar com um conector de porcelana aí que suporta 30 amperes, correto? Aqui a gente tem os terminais dele. Eu vou abrir todos os terminais dele aqui, ó. Abriu todos os terminais dele, como vocês podem ver. Agora, eu simplesmente vou estar conectando aqui, ó, o meu neutro. Tá vendo? Vou conectar o meu neutro primeiro, ó. Eu vou estar apertando ele. Se não estiver entrando, você pode vir aqui na ponta dele, fazer a espécie de um funil. E aí conecta o fase aqui também, ó. E agora, pessoal, só fazer do outro lado aqui a conexão do chuveiro, correto? Esse caso aqui, esse chuveiro não tem identificação nenhuma, então tanto faz. Eu vou estar ligando esse primeiro aqui simplesmente, né, no neutro. No meio. Confere, galera, se estão todos bem apertados. Ó. Tiver todos bem apertados, você simplesmente terminou aqui a emenda do chuveiro, correto? Então, basicamente, essa aqui seria a emenda do nosso chuveiro, beleza? Então, ó, como vocês podem ver, a emenda ficou perfeita, ó. Muito, muito boa mesmo o acabamento dela. E aí, pessoal, vocês iriam organizar essa emenda aqui, ó, dentro da caixinha, correto? Justamente para poder evitar a umidade. Então, simplesmente, vou estar passando aqui, ó, no meu espelho. E aí, você vai tampar aqui e vai ficar mais ou menos desse jeito aqui, correto? A saída do seu chuveiro. Só lembrando que se não der certo aqui, né, de chegar até aqui, essa parte aqui do seu chuveiro, você pode simplesmente, galera, pegar, né, um organizador de cabos aí e começar a simplesmente enrolar ele no fio, tá vendo? Ele vem com o negócio aqui, você só vai enrolando ele e você faz aqui a organização do cabo também, para não ficar aqueles cabos expostos. Então, como vocês podem ver, ó. Então, esse aqui é o nosso primeiro tipo de conexão, correto? Com o conector Vago, galera, é muito simples, né? Simplesmente você vai abrir ele aqui, ó. Abrir os dois terminais dele. Então, vocês vão conectar aqui um terminal aqui até, né, o cobre chegar aqui no fundo dele, ó. Cobre chegou no fundo, você trava ele, correto? Ele funciona a pressão. E aqui eu vou conectar o neutro. Coloco o cabo até ele bater aqui no fundo, ó. Você vê ele encostando aqui no fundo. Você trava ele aqui. Travou o primeiro. Agora a gente vai travar simplesmente o terra. Faço a mesma coisa. Travo aqui, ó. Espero ele chegar no final. Conecto aqui o outro terra. Travo ele aqui também. E agora eu venho aqui no fase. Conecto até chegar no final aqui, ó. Travo um. Agora eu venho aqui. Conecto o outro também. Coloco o outro aqui, ó. Até encostar no final. Travei. E esse tipo de emenda aqui, galera, já tá pronto, tá vendo? Ó? Esse aqui é um dos tipos de emenda mais simples que tem, cara. E agora aqui, galera, é só fechar a tampinha, entendeu? Você coloca os conectores aqui, ó. Ajusta ele aqui no canto, correto? E aí você vem aqui e fecha a tampinha e parafusa sem segredo nenhum. E agora a gente vai para o último tipo de emenda, que é o tipo de emenda mais simples que tem. A gente vai utilizar apenas uma fita isolante e um alicate. E a emenda também vai ficar muito boa, viu, galera?
Então vamos lá, eu vou estar tirando aqui esses conectorzinhos. Olha para vocês verem como é simples para tirar ele, galera. Você só crava aqui, tira aqui as duas pontas dele e puxa. Simplesmente você já pode aí trocar o seu chuveiro, colocar outro chuveiro também. Então é muito fácil você usar esses conectorzinhos aqui, ó. Então vamos para a última emenda, galera, que é utilizando aí apenas fita isolante e alicate, correto? Então vamos lá. Primeiro passo, galera, é simplesmente você, né, remover uma maior parte do cabo. Então você poderia estar utilizando aqui ou um estilete, ou se você já tiver uma ferramenta mais prática, né, que eu tenho esse decapador de fio. Então eu vou simplesmente fazer a abertura. Recomendo você estar dando 2 dedos de cada uma das medidas aqui, correto? Tiro 2 dedos aqui também, né? Então eu vou estar começando aqui pelo fase. Eu vou estar fazendo aqui simplesmente um X, correto? Você faz um X aqui e começa simplesmente, galera, a dobrar ele mais ou menos assim, ó. Começa a dobrar ele aqui, ó. Esse para um canto, esse outro para o outro canto. E vocês começam a dobrar ele aqui, ó. E aí vocês vêm aqui com o alicate segurando essa outra parte e faz o aperto. Faz um aperto, deixa bem apertado mesmo. E aí depois vocês vêm para esse outro lado aqui, ó. E vai fazendo o mesmo movimento. Tá vendo aqui, ó? Mesmo movimento. E agora você segura a emenda desse lado com o outro alicate e aperta esse outro lado aqui. Né? E observa, pessoal, como essa emenda ela fica firme e fica bem apertada, viu? Você pode pegar aqui no condutor, ele fica bem duro. Por quê? Porque ele fica bem apertado. Depois disso aqui, vocês simplesmente vão passar a fita isolante. Simplesmente vão dar a distância de uma fita isolante aqui na parte que tem a capa, ó. Correto? Começa assim. E aí você vai passando a fita isolante aqui, ó. Ó. Vocês vão passando ela dando uma volta aqui. Vocês vão ir até o final. Dá uma distância de fita isolante aqui para o condutor, correto? E aí vocês voltam com a fita isolante. Tá vendo aqui, ó? Vocês vão, faz um movimento de ida, faz um movimento de volta. Lembrando, sempre usando fita isolante de qualidade. E aí você corta aqui a fita isolante. Lembrando, galera, evite puxar a fita isolante com muita força, viu? Assim, ó, pá, para não perder a cola dela, correto? Então, corte ela aí ou com alicate, né, de corte, ou simplesmente com a estilete. E aqui, basicamente, o nosso condutor fase está isolado. Vocês vão repetir esse processo com os outros condutores. Agora a gente vai fazer o neutro aqui, ó. E olha como é que fica boa, galera, essa emenda aqui, ó. E agora aqui, pessoal, é só vocês tampar a caixinha, correto? Então vocês podem organizar os cabos aqui no canto, joga ele pro canto, coloca os parafusos na caixinha aqui, ó. Pronto, pessoal, seu chuveiro já tá pronto. E só lembrando que você só pode ligar a energia aqui, só pode ligar o disjuntor do chuveiro simplesmente quando o chuveiro aqui estiver cheio de água, beleza? Então, primeiro, com ele desligado, você simplesmente vai ligar o registro, vai deixar a água passar, vai deixar a água fluir aqui. Aí depois que tiver água, ele tiver cheio de água, ele já tiver ali simplesmente saído água, você pode simplesmente ligar o disjuntor lá. E aí vocês podem colocar ele simplesmente na potência máxima, ou vocês podem colocar ele na potência média, correto? Então, pessoal, simplesmente lembrando que no meio ele sempre está desligado. E aí, galera, é só você se deliciar com o banho. E eu vou ter que tomar um banho para ver como é que esse chuveiro ficou. E agora chegou a hora do teste. Vamos lá. E se você realmente quer aprofundar o seu conhecimento na área de elétrica, acesse broding.com, a sua plataforma de produtos digitais. Lá a gente tem um treinamento completo de eletricista do absoluto zero, até mesmo para quem não sabe nada de elétrica. A gente começa do zero, ensinando a vocês aí a como fazer instalações residenciais, a como fazer instalações elétricas.